Boa tarde, gente. Então hoje eu vou corrigir os exercícios da semana passada, tá bem? Aí tá um pouco escura aqui a imagem, mas é só pra vocês não ficarem só com a minha voz, poderem me ver também, tá? Vou começar então. Vou ver se vai dar certo aqui com o aplicativo que eu baixei novo. Espero que dê. Vamos lá então. Gente, então aqui, ó. Deixa eu só o caminhão passar. Pronto. Determine a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular a média, tá? Para calcular a média, a gente soma todos esses números. 2 mais 5 mais 1 mais 8 mais 12 mais 9 mais 9 mais 10 mais 2. A gente soma todos eles e aí, somando todos eles, a gente... O que houve aqui? Vamos de novo. Dois mais 5 mais 1 mais 8 mais 12 mais 9 mais 10 mais 2. E aí então a gente vai dividir pela quantidade de números que forem somados. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividimos por 8. 2 mais 5, 7, 8, 16, 18, 28, com 9, 37, 47, 49. Deixa eu ver se só conferir. 7, 8, 16, 28, 37, 47, 47 mais 2, 49. Dividido por 8. São 8 números, tá? Aí vocês vão lá pegar a calculadora de vocês e vão fazer essa divisão. 49 dividido por 8. 49 dividido por 8. Peraí que deu uma coisa errada. 6,125. Tá? Então, essa é a nossa média. Tá, agora eu quero saber a moda. Moda é aquele número que se repete. Tem algum número que se repete aqui que a gente consiga dizer, ah, esse se repete? O 2 tem algum que repete? Tem, né? A gente tem o 2 e tem o 2 aqui por último. Depois, se a gente for analisar, não tem nenhum outro número que se repita. Então, a moda é aquele número que se repete. Então, a moda aqui é 2. Vamos fazer agora a mediana. Surgiu uma dúvida, não sei se foi na turma 82 ou 83, com relação às abreviações, tá, gente? Normalmente, média, a gente usa MD, maiúsculo. E mediana, MED, o E e o D minúsculo, tá? Mas não é uma coisa que interfira, porque nomenclatura tem de vários... Então, nomenclatura não importa, tá? Vocês vão ver diversos livros com diferentes nomenclaturas, e isso é o mínimo. Nem se preocupem com isso. Dando pra entender que vocês estão fazendo média, que vocês estão fazendo moda, que estão fazendo mediana, o que importa. Então, mediana. Pra gente fazer a mediana, a gente precisa organizar a lista. Lembre sempre de organizar essa lista. Então, organizando a lista, a gente tem o número 1 primeiro, 2 e 2, aí depois 1, 2, 2, o 5. 5,
8, 9, 10 e por último o 12. Vamos conferir se tem 4 números aqui. Se tem 8 números aqui. Tem os 8 números. Vocês já perceberam que é par, né? E quando é par a gente tem toda uma situação especial. Então, a gente corta o primeiro com o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, e vocês viram que a gente sobrou 2 números aqui. Quando sobram 2 números, a gente precisa somar eles, 5 mais 8, e o resultado dividir por 2. Então, a gente tem 5 mais 8, 13, dividido por 2, 6,5. Vocês viram, então, que a gente tem uma média, 6,125, uma moda, 2, e uma mediana, 6,5, tá? Passamos, então, para o próximo. Próximo, nós temos aqui, ó, calcule a média simples do conjunto de dados. Vai apagar sempre que eu fechar a caixinha ali para poder rolar para baixo, mas aí assim que vocês tiverem dúvidas, volta ali, pausa para conferir, tá? Vamos lá, média, ó, desses 3 eu só quero a média, não quero média, moda e mediana, tá? Só a média. Então vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Porque como é um quadro, tá, gente? É como se eu estivesse mexendo o quadro. Vou limpar tudo aqui, pronto. Vamos lá. Na de cima. 1,22 mais 4,302 mais 9,012 mais 100,91. Ah, mas um monte de número com vírgula. Para isso vocês usam calculadora, né? Tem um bicho aqui. Vamos pegar a calculadora e vamos somar. 1,22 mais 4,302 mais 9,012 mais 100,91. Somados, a gente teve como resultado 115. Aí, como eu tava dizendo, tive que pausar. Deu um número estranho, 115,444. Que número estranho, né? Não tem problema, né? Ele é um número tal qual, igual aos outros. Deixa eu apagar isso aqui e fazer melhor. 115,444. Esse número eu vou dividir por quanto? Quantos números eu somei? 4. Então, eu vou dividir esse número por 4. Dividido por 4. Resultado, 115,44 dividido por 4, 28,861. Bora pro próximo. Média simples dos números. 5 mais 8 mais 4 mais 6. 5 mais 8, 13. Então, somando esses 4 valores, eu tenho 23. E eu vou dividir por quanto? São 4 números, então eu divido por 4. 23 dividido por 4, 5,75. Né? É. Pronto. Última. Aqui vocês viram que a separação dos números ela era feita através do ponto e vírgula, tá? As vírgulas elas faziam parte dos números. Então, 1,3 mais 9,1 mais 2,7 mais 8,0 mais 30,2. 1,3 mais 9,1 mais 8,0 mais 30,2.
51,3. E eu vou dividir por quanto? Por 5. Resultado, 10,26. Já volto. No PDF complementar, gente, vocês tinham 2 exercícios que falavam uma palavra que talvez não, que provavelmente vocês não tinham ouvido falar ainda. Então, muita gente me entregou as médias corretas, a maioria, inclusive, fez ponderado, que é perfeito, porque essa frequência absoluta, ela quer dizer quantas pessoas tem de cada uma das idades. E fez a moda e a mediana desses 2 exemplos. Mas, na verdade, eles pediam a média, a mediana e a idade modal, ok, nesse primeiro. Só que vocês conseguiram analisar, assim, ó, qual é a idade que tem mais alunos nessa tabela. Se a gente for analisar, eu tenho 5 alunos com 16 anos, 16 alunos com 15 anos, 10 alunos com 14 anos, 9 alunos com 18 anos e 10 alunos com 17 anos. Então, nós temos aqui... Não vai abrir... Eu vou ter que sair aqui, fechar e abrir ele de outro jeito, tá, gente? Já volto. Agora sim, tá? Vou limpar aqui. Então, se a gente for pensar na média, a gente precisava de uma média ponderada, porque tem quantidades diferentes, né? Pesos diferentes. Então, para calcular a média ponderada, a gente fazia 16 vezes 5, mais 15 vezes... Vou diminuir um pouquinho a letra aqui, tá? Média ponderada. Então, vamos lá. 16, que é a idade, vezes 5, que é a quantidade que tem 16. 15 vezes 16. 14 vezes 10. Depois 18 vezes 9. 17 vezes 10. E isso a gente ia dividir por quanto, gente? Por quanto que a gente ia dividir isso? Pela soma das quantidades, pela soma dos pesos. Então, a gente vai dividir por 5 mais 16 mais 10 mais 9 mais 10. Vou fazer primeiramente ali a multiplicação, tá? 16 vezes 5, 80. Mais... Vou botar mais pra baixo um pouquinho. 80 mais 15 vezes 16. 240. Mais 14 vezes 10, 140. Mais 18 vezes 9. 162. Mais 17 vezes 10, 170. Isso tudo a gente divide por 10 mais 10, 20, mais 9, 29, mais 16 dá 39, 45, mais 5, 50. Então, a gente divide tudo isso por 50. Tá? Vamos ao resultado. 80 mais 240
mais 140, mais 162, mais 170. Resultado 792 dividido por 50. 792 dividido por 50, que dá como resultado 15,84. Essa aqui, então, é a nossa média ponderada dele, né? Aí, moda. Vamos pensar a moda. Qual é a idade que aparece mais nessa lista? Quantos alunos, maior quantidade de alunos tem quantos anos? Ó, 15. Então, a moda, 15. A idade moda dos alunos. E a mediana? Mediana, nesse tipo de situação, ele não é tão simples de calcular, porque a gente teria que escrever 5 vezes o 16, depois 16 vezes o 15. Vocês compreendem que para organizar esses dados seria uma lista enorme, mas a gente pode pensar assim, ó. Na ponta de cá nós tínhamos 15, né? 15 anos. E escreveríamos 16 vezes esses 15 anos. Antes deles a gente tem o 14. 14 vezes, e esses 14, eles vão se anular com os 10 aqui, com os 9 do 17. Então, teria que fazer toda a escrita, né? Escrever tudo para calcular a mediana desses, tá? Não basta só escrever 16, 15, 14, 18, organizar. Tem que colocar 10 vezes o 14, depois 16 vezes o 15. Até a gente já tem 26 números. Depois de lá pra cá, 9, mais os 10 do 17, 19, mais os 5 do 16, ó. Então, a gente tem 10, 9, 5, 24. E aqui a gente tem 26. Então, quer dizer que se eu cortar 24 de um lado e 24 do outro, vai me sobrar dois números. Dois números no meio, que são 2 15. Como a gente soma e divide por 2, quer dizer que a nossa mediana desse aqui é 15. Mas eu espero que vocês tenham entendido que tem que escrever 10 vezes 14, aí depois dos 10 vezes os 14, 16 vezes o 15 e assim por diante, para ficar mais fácil. Ou pode pensar desse jeito, ir eliminando pelas extremidades, tá? Então, a gente tem aqui a moda, que é 15, e a nossa mediana, que também vai ser 15. Espero que vocês voltem o vídeo para se precisar copiar ali, né? Tá? Limpando, a gente vai descer para esse outro exemplo. Outro exemplo diz assim, ó. A tabela a seguir mostra as notas de 24 alunos em uma prova de matemática, com nota máxima de 100 pontos. Calcule a média, a frequência relativa. Isso aqui que é importante, ó. Frequência relativa a gente não viu e nem vai ver agora, tá? Mas para título de informação de vocês, frequência relativa é o percentual que cada uma das notas apareceu ali. É como se essas 24 notas fossem 100%. Tá, e aí se das 24 é 100, quanto por cento representa, por exemplo, os alunos que tiraram 10? É fazer uma regrinha de 3, mas não se preocupem com isso, que isso não é conceito para agora, para o 8º ano, tá? Para vocês conhecerem que frequência relativa é o percentual de cada uma das notas dentro dessa tabela. E a mediana? A mediana é aquilo que a gente faz, né? Coloca em ordem e aí vai cortando as extremidades. Em primeiro lugar, a gente calcula a média. Bom, a gente tem 24 dados aqui. Então, uma das alternativas pode ser, para facilitar o cálculo, copiar tudo na calculadora ou ir copiando por linha, ó. 40, 60, 70, 80, 90, 90 com 70, 160, 160 com 60, 240.
Aí na segunda linha, 90, com 80 a gente tem 170, com 30, 200, 370. Na terceira linha, 100, 120, 130, 180, 220. E na última linha, 50, com 60, 110, 170, 180, 200. E agora a gente soma tudo isso aqui. Fica 0, 4 mais 7, 11, 13, vai um lá em cima, 13, 1 com 5, 6, 10. 1030. Então, somando todas essas notas, a gente chegava a 1030. 1030 dividido por 24. Quer dizer que a nossa média aqui é aproximadamente 42,9, tá? Moda, qual é o que aparece mais vezes aqui, tá? Moda. O 10 aparece 3 vezes, o 20, 2, 3, 4, 5 vezes. Vamos ir riscando, né? O 10, 3 vezes. O 20, 1, 2, 3, 4. O 20 aparece 4 vezes. O 30, 1, 2. Ó, o 20 aparece mais uma aqui, 5 vezes o 20. E o 30, só 2, né? O 40, 1, 2. Por enquanto, o 20 é o mais presente. Os 50, 1, 2, 3, 4, 5 também. O 60, 1, 2 e 3. O 70, 2 vezes, o 80, 1 e o 90, outro. Então, quer dizer que a gente tem uma bimodal aqui. Nós temos, então, bimodal, que é as modas 20 e 40, né, que era 50, tá? E ainda por último a gente vai calcular a mediana. Vou apagar aqui pra gente calcular a mediana de novo. Organiza essa lista, né? Eu vou cortar um dos 10 com o último, que é 90. Depois outro 10, o penúltimo, que é 80. Outro 10 com 70. Tem outro 10? Agora então eu corto um 20 com 70. 20 com 60. Voltando então, o 20 de novo, com o maior deles, que como não tenho mais 70, é o 60. Um último 20 aqui, com o maior de todos esses, que é o 60. Um outro 20 aqui, agora com o maior deles, que é 50. Não tenho mais 20, vou pegar o 30, com o maior deles, que é 50. Um outro 30 com outro 50. Agora eu tenho dois 40 e dois 50. Se eu cortar um 40 com os 50, sobrou dois, ó. Sobrou 50 e 40. 50 mais 40 dividido por 2 vai dar 90 dividido por 2, que é igual a 45. Fechou, tá? Lembrando então que frequência relativa, não se preocupem, não vai ser estudada esse ano, não quero cobrar de vocês. Confiro as correções, eu fiz aqui no meio da criançada correndo e gritando, então pode ter passado alguma coisa errada. Vou conferir depois, a hora que eu assistir esse vídeo junto com vocês,
Mas espero que esteja tudo certo, tá, gente? Um beijo, corrijam o material de vocês, não esqueçam a importância de corrigir o material de vocês, tá? Porque é através do material de vocês que vocês vão estudar e vão ter o conteúdo. Um beijo.